Olá, estudante do segundo ano, espero encontrar você bem, cuidando da saúde e buscando, na medida do possível, manter uma rotina de estudos. Já está disponível na sala virtual a atividade referente à primeira aula. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, tente participar do atendimento. Aliás, no primeiro atendimento me perguntaram: professor, eu preciso mesmo, necessariamente, usar aquela técnica de definição das palavras-chave para apresentar o meu tema no parágrafo de introdução? Não, esta é uma forma interessante porque evita qualquer tangenciamento. Mas há uma série de outras formas de apresentar o tema. Por exemplo, a introdução clássica com uma contextualização histórica. Há também uma forma de transformar a frase temática em uma pergunta direta, que será respondida pela sua tese. Há ainda aquela apresentação com uma enumeração de palavras ou expressões, criando uma frase nominal, a partir da qual você vai desenvolver a sua tese. Há também aquela forma criativa, que demonstra marca de autoria, quando você faz uma alusão a personagens de obras literárias, cinematográficas, teatrais, e a partir dessa alusão à obra de ficção, você apresenta o tema. Você pode também apresentar o tema neste parágrafo de introdução, fazendo uma citação direta, se você se lembrar exatamente do texto, ou indireta por meio de uma paráfrase, o que é mais comum, de qualquer texto legitimado das várias áreas do saber, da sociologia, da filosofia, das várias ciências. Nesta segunda aula nós vamos apresentar brevemente as 5 competências avaliadas pela banca e aprofundar a cada aula cada uma delas. Quais são as 5 competências? Na competência 1, você precisa demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui, então, serão avaliadas as convenções da escrita e o cumprimento das regras da gramática normativa, que dentro da vida escolar nós temos contato por meio dos textos didáticos, dos textos técnicos e científicos, dos textos jornalísticos, entre outros. Na competência 2 eu destaquei com caixa alta e negrito porque aqui há 3 aspectos avaliados nesta competência. Vamos ler. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Em primeiro lugar, compreender a proposta diz respeito à abordagem completa do tema, sem o tangenciamento. Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento significa que você precisa mobilizar argumentos legitimados, pertinentes ao tema e fazer um uso produtivo deles. Quer dizer, todos os argumentos que você mobilizar precisa desenvolver adequadamente. E, finalmente, os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo dizem respeito àquela forma tripartite da dissertação, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui, nenhuma dessas partes pode ficar embrionária, todas elas devem ser desenvolvidas. A competência 3 está diretamente relacionada à competência 2, mas ela avalia especificamente o seu projeto de texto. Se dá para perceber na progressão temática, ao ler a introdução e chegar à conclusão, se houve de fato um planejamento, a um percurso que foi cumprido de maneira coerente. Então aqui é avaliada a sua competência em articular de modo progressivo e convincente os argumentos. Na competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, a banca avalia a coesão textual. Portanto, aqui, a ligação entre as palavras dentro do período, a ligação entre os períodos dentro dos parágrafos e também a conexão entre os parágrafos. Na competência 5 é avaliada a proposta de intervenção. O que será feito, quem faz, como faz, por que meios, qual resultado e também um detalhamento de algum desses aspectos. Como funciona a pontuação para cada competência?
Cada competência tem 6 níveis de pontuação. O nível 1, 40 pontos. Nível 2, 80 pontos. Nível 3, 120. Nível 4, 160. Nível 5, 200 pontos. A sua redação será corrigida às cegas por 2 corretores. Se houver uma discrepância, o que significa isso? Se tiver uma diferença de 100 pontos entre a nota do corretor 1 e do corretor 2, ou se houver uma diferença de 80 pontos em uma das competências, a sua redação será corrigida por um terceiro corretor. A sua nota é resultado da média entre a nota dos 2 corretores. Se houver discrepância, é a média entre a nota do primeiro ao segundo com a qual a nota do terceiro mais se aproximar. Pessoal, de forma inédita, o INEP publicou lá no final de maio material com a grade específica de correção para cada uma delas. Nesta aula, então, eu vou apresentar a vocês essas informações e também buscar exemplos, todos publicados neste material que o INEP divulgou. Então veja só, naqueles 6 níveis que nós falamos, de 0 a 200, na competência 1, qual é a descrição de cada nível? 0, total desconhecimento da modalidade escrita formal. Nível 1, um domínio precário. Nível 2, o domínio é insuficiente. Nível 3, um domínio mediano. Nível 4, um bom domínio da modalidade escrita formal. E nível 5, excelente domínio. Mas você me pergunta, Arthur, isso daí é muito subjetivo, né? Como eu posso diferenciar o domínio mediano do domínio bom? O domínio bom do domínio excelente? Não há essa subjetividade, como vocês vão ver, porque há critérios bem colocados, bem estabelecidos para os corretores da banca. Então nós vamos falar da grade específica da competência 1 e vocês vão perceber que são 2 aspectos avaliados para definir a pontuação. Quando é que o texto recebe um 0 na competência 1? Uma estrutura sintática inexistente, independente da quantidade de desvios ortográficos e gramaticais do texto. O que seria uma estrutura sintática inexistente? Apenas a combinação aleatória de palavras sem qualquer conexão sintática, ou seja, um texto que não tem uma estrutura gramatical. O professor, mas esta prova não foi zerada? Ocorre que pode ser que nesta combinação caótica o participante tenha colocado as palavras-chave do tema. Então ele vai ser avaliado porque não fugiu completamente ao tema, mas vai zerar na competência 1 porque não há uma estrutura sintática. No nível 1, há uma estrutura sintática deficitária com muitos desvios. Desvios ortográficos, gramaticais, de registro ou mesmo de escolha do vocabulário. Vejam que precisa ter a união dessa estrutura deficitária, e daqui a pouco você vai compreender o que é isso, com muitos desvios. Então aqui é E, estrutura deficitária mais muitos desvios. Para ter o nível 2, 80 pontos, ou há uma estrutura deficitária ou há muitos desvios. Por que ou, professor? Pode ser que aqui tenha uma estrutura sintática regular no texto, mas o texto tenha muitos desvios. Vai ficar, então, no nível 2, com 80 pontos. Pode ser que o texto tenha poucos desvios, alguns desvios, mas uma estrutura sintática deficitária. Então, a pontuação se mantém no nível inferior. No nível 3, que é um bom domínio da modalidade escrita formal, há uma estrutura sintática regular e alguns desvios. Nível 4, a estrutura sintática é boa e há poucos desvios. No nível 5, máximo 200 pontos, a estrutura sintática é excelente, mas há uma restrição bem clara aqui. Pode haver apenas uma falha de estrutura sintática, e já já você vai ver o que é essa falha, e, no máximo, 2 desvios. Portanto, se tiver uma falha e 2 desvios
ortográficos, o texto ainda se mantém no nível 5 com 200 pontos. Se tiver 2 falhas de estrutura sintática e nenhum desvio, já vai para o nível 4. Se tiver 3 desvios e nenhuma falha sintática de estrutura sintática, mesmo assim, já tem nível 4, 160 pontos. Arthur, em se tratando de estrutura sintática, o que é avaliado? Vamos ver os problemas que comprometem essa estrutura sintática. Nós temos aqui o que a banca chama de truncamento de períodos, há também a justaposição de orações e ou períodos, e também o excesso, a duplicação ou a ausência de uma ou de mais palavras. Vamos entender do que se trata. Aqui nós temos exemplos publicados por esse material do INEP de textos de participantes no tema de 2018. O que significa um truncamento de período? É quando é colocado um ponto final, mas este ponto não deveria estar ali. O participante colocou um ponto final, quebrando essa relação entre a oração principal e as orações coordenadas ou subordinadas. Vamos ver exemplo. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, deixando a infância de lado para usarem aplicativos, que de muitas vezes perigosas e não adequado para menores. Aqui houve um truncamento porque nós temos a oração principal, as crianças também se tornaram alvos dessa manipulação, e aqui uma oração subordinada, introduzida pelo gerúndio. Portanto, aqui deveria haver uma vírgula e foi colocado um ponto final, ou seja, truncou o período. A mesma coisa ocorre aqui. Vamos ao outro exemplo. Quanto à questão educativa, é notório a falta de conhecimento crítico causado pela exposição influenciadora de internautas virtuais, visto que, segundo o IBGE, 85% dos jovens entre 18 a 24 anos utilizam a internet. Nós não vamos tratar aqui de outros desvios, estamos falando apenas do problema de estrutura sintática. E mais uma vez, houve o truncamento do período, porque esta oração deveria estar ligada por uma vírgula e não pela interrupção do período com um ponto final. Mais exemplos de truncamento. Os usuários da internet são constantemente manipulados pelo controle de dados, pois a falta de conhecimento sobre os métodos de filtragem de informações dificulta qualquer tipo de e continua. Aqui também nós teríamos uma oração coordenada que deveria ser separada desta primeira oração por uma vírgula, mas houve mais uma vez o truncamento. Hoje podemos notar a real gravidade e impacto da internet em nossas vidas. Já ficamos 90% do tempo, seja vendo um filme, rolando pela timeline do Instagram. Aqui nós teríamos, o início de uma oração subordinada daquele tipo alternativa, em que inclusive faltou o paralelismo, seja vendo um filme, seja rolando pela timeline do Instagram. E o truncamento ocorre aqui, pois não cabe o ponto final, separando essa oração subordinada da oração principal. O segundo problema de estrutura sintática não é quando o período é interrompido inadequadamente, mas sim quando você tem um período que deveria ter o ponto final e não tem. Então vem aquele carroção que não termina mais, aquele período de 5, 6, 7 linhas, ou seja, quando em seu texto não há divisão dos períodos dentro do parágrafo. É o que ocorre neste exemplo. Atualmente, a internet é o maior meio de comunicação existente no mundo. É de se esperar que a maioria dos jovens estejam sendo controlados pela internet, onde geralmente existem vários mundos a serem descobertos através dela, prendendo os usuários que usam através de seus dados a forma que são manipulados. A rapidez faz com que os usuários pensem que podem confiar cegamente, já que recebem suas respostas tão rápido e sem êxito, eles se prendem nesse mundo de dados que é incrível. É de se notar que há 2 pontos de justaposição, em que necessariamente pelas regras gramaticais
deveria haver o ponto final. Está claro, em primeiro lugar, que este período gigantesco poderia ser reduzido, né? Mas, em termos de regra gramatical, é notável que o ponto deveria estar pelo menos aqui, para separar este tópico frasal, e aqui também iniciando um novo período. Portanto, este parágrafo, pela regra, deveria ser dividido em 3 períodos. O terceiro tipo de problema de estrutura sintática é quando há um excesso, uma duplicação ou mesmo a ausência de palavras. Vejam aqui, às vezes uma desatenção pode provocar esse problema de estrutura sintática. Neste exemplo, o período está muito bem desenvolvido, porém, houve por desatenção a repetição da palavra relações. Então, isso é considerado um problema de estrutura sintática. Há também aquela duplicação desnecessária de palavras. Então, vejam aqui, o pelas mais a repetição do artigo que já está aqui. Fechado então o primeiro aspecto, o de estrutura sintática, em que pode ter um problema de truncamento, de justaposição ou mesmo de excesso, repetição e duplicação de palavras. Quanto aos desvios, pessoal, vejam, são 4 categorias consideradas. Há os desvios de convenção da escrita, então a avaliação é relacionada à acentuação gráfica, à ortografia, o uso do hífen, o uso das letras maiúsculas e minúsculas, a separação silábica, não é, ao final da linha, quando há translineação, há ainda os desvios de ordem gramatical, a regência verbal e nominal, a concordância verbal e nominal, a pontuação, o paralelismo sintático, o emprego dos pronomes e o fenômeno da crase. Há ainda aqueles problemas relacionados à escolha do registro linguístico. Então, quando há marcas de oralidade e também uma informalidade no texto, que é inadequada para a dissertação argumentativa, nós temos problema de desvio de registro. Ou ainda os problemas de escolha vocabular, quando há uma confusão na escolha do vocabulário, quando este vocabulário é impreciso, como nós vamos ver em alguns exemplos. Pessoal, é claro que não dá para esgotar nessa aula todos os problemas desses desvios, porque aqui nós estamos falando de muitos temas, muitos assuntos que são estudados no decorrer de toda a sua vida escolar, desde o ensino fundamental até o médio. Nesta aula, nós temos uma noção mais clara de quão importantes são esses tópicos na construção do seu texto. Ou seja, a dissertação avalia a sua capacidade argumentativa, avalia a sua capacidade de se posicionar criticamente, avalia o seu repertório de conhecimento de várias áreas. Por outro lado, também avalia o domínio dessa modalidade formal da escrita. Por isso é necessário treinar, estudar, ler para desenvolver as competências exigidas pela redação. Vamos então a alguns exemplos de desvios. Em primeiro lugar, desvios de convenção da escrita. A acentuação é muito importante, né? Hoje, quando nós usamos aí as redes sociais, tem o corretor, ou mesmo nós usamos aí o internetês com as várias abreviações e não nos preocupamos muito com este tópico, que é importante se você quiser obter a nota máxima nessa competência 1. Vamos a um primeiro exemplo de desvio de acentuação. A maior rede de manipulação que influencia principalmente o comportamento humano é a internet. Veja aqui, houve uma confusão entre o substantivo influência e o verbo influenciar. Aqui, o uso é do verbo, que não tem o acento circunflexo. Há ainda aquelas várias palavras, né, pessoal, que levam o acento grave ou agudo. Por exemplo, toda proparoxítona é acentuado. Aqui não foi acentuada a palavra política, então já foi contado um desvio de convenção da escrita. O uso do hífen. Então é preciso dar atenção, leia, estude o uso do hífen nesses casos de palavras compostas. Mas há também algo importante no uso do hífen, que são as formas verbais. Então, aquele verbo acompanhado, por exemplo, do pronome.
do pronome que indica um objeto direto ou um objeto indireto. Vejam aqui o uso do verbo e do pronome que indica um objeto direto. Puni-los. Aqui, necessariamente, há o uso do hífen. Há também aquelas formas verbais em que pode haver uma confusão e ser colocado um hífen inadequado. Vejam aqui, o verbo conectarmos, o mos é a terminação, é a desinência que marca a primeira pessoa do plural. Não há essa separação, evidentemente. Aqui vocês podem perceber que há um outro desvio do pronome, não é? Hoje em dia, ao nos conectarmos à nossa rede. Mas aqui cabe destacar o desvio do hífen. Quanto às maiúsculas e minúsculas, quando é, pessoal, que nós utilizamos a letra maiúscula? Então, para designar nomes próprios, nomes de lugares, então de cidades, dos continentes, dos países, nós usamos também a letra maiúscula para indicar eventos históricos, fatos históricos, então Segunda Guerra, Guerra de Canudos. Também, evidentemente, a letra maiúscula é usada para iniciar um período. Há uma dúvida corrente entre os estudantes que diz respeito ao uso da letra de forma. O professor, eu escrevo com letra de forma, mas não naquela letra minúscula, eu uso só a caixa alta. Pois bem, você deve indicar, mesmo utilizando essa letra de forma, qual é a letra maiúscula. Você deve colocar a letra maiúscula onde deve, com um tamanho maior, para demonstrar ao corretor que você sabe, não é, a regra. Aqui no caso, vejam só, como é que o corretor identificou que houve de fato um erro e que não é a letra minúscula, o E minúsculo do participante? Foi por comparação. Vejam só, na escrita da palavra impasse, que também tem um erro ortográfico, não é? A forma correta é impasse, o corretor pode ver qual é o E minúsculo. Então, aqui em cima, no entanto, este E é um desvio. Deveria ser um E minúsculo e é contado como um desvio de convenção da escrita. Ainda falando sobre desvios gramaticais, o estudo da regência verbal e nominal. O que é a regência? A regência é essa relação entre um verbo e um termo que é regido por ele, ou ainda a relação entre um nome, ou seja, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, que rege um termo, e ali pode haver uma preposição que articula o verbo ou o nome ao termo regido. E nós sabemos que a ausência ou a presença dessa preposição pode mudar, inclusive, o sentido. Vamos ver um exemplo de desvio de regência. Como tudo tem seus pós e contras, o mau uso da internet pode acarretar a várias complicações do usuário. Vejam só, acarretar é um verbo transitivo direto, acarretar algo. Portanto, a presença dessa preposição a é um desvio de regência. Um segundo exemplo, outras pessoas usam a internet para assistir séries, filmes, vídeos dos famosos youtubers e programas. Vejam só, assistir, no sentido de ver, presenciar, exige a preposição a, assistir a séries, assistir a filmes, que é diferente do assistir como verbo transitivo direto, no sentido de prestar assistência, de ajudar. O socorrista assistiu o acidentado. Então vejam, como se trata do sentido de ver séries, filmes, o assistir deve ser acompanhado da preposição a. Então aqui conta-se um desvio. Em relação à concordância, você sabe também que os estudos nós temos de concordância verbal, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, e os adjuntos adnominais concordam com o substantivo, no caso da concordância nominal. Aqui um caso, vejam só, com o uso da voz passiva, e esse tipo de construção é muito comum, leva a muitos problemas de concordância. Vejam só, é um período bem escrito, mas teve aqui esse desvio. No livro 1984, do autor George Orwell, é retratado a contínua manipulação de informações. Então nós temos esse sujeito paciente que está, não é, que tem como núcleo uma palavra no feminino, manipulação, e essa palavra está acompanhada, está
determinada por um artigo feminino. Então, aqui a forma correta de concordância do verbo seria: é retratada a contínua manipulação de informações. Se você fizer a inversão, fica mais clara essa concordância. A contínua manipulação é retratada. Também faz parte do conjunto de desvios gramaticais os problemas de pontuação. Vejamos aqui, é muito comum o uso dessa vírgula separando a conjunção subordinativa que do restante da oração subordinada. Muitos acham que há uma espécie de pausa, de descanso, então vão lá e a mão treme para colocar uma vírgula. Então, nos estudos lá das orações dos períodos subordinados, preste atenção neste item de pontuação. Tendo em vista que esses dados não são deletados, desvio aqui. Bem parecido neste período. É importante ressaltar que as escolhas dos conteúdos são feitas. Lembrando, pessoal, que nós utilizamos também a vírgula para separar um aposto, para separar também aquele adjunto adverbial deslocado, ou ainda para separar aquelas orações que são intercaladas dentro de um período. Aí é um uso mais específico e um pouco mais difícil da pontuação, mas é necessário também estudar esse tópico para dominá-lo. Vamos ver os exemplos. A mídia, com o seu papel de trazer informações, deve tratar sobre os períodos. Vejam, a oração principal é: a mídia deve tratar sobre os perigos. Esta oração, com o seu papel de trazer informações, não é que tem valor adverbial, deve ser isolada por vírgulas, porque ela foi intercalada à oração principal. No segundo exemplo, entretanto, muitas vezes as informações a qual seguimos, tem um probleminha aqui, tem na maioria das vezes um algoritmo. Este, por sinal, reserva e aí continua. Então vejam que este adjunto adverbial longo deve ser separado por vírgulas, está inserido aqui de modo deslocado na oração. Outro tópico que faz parte dos desvios gramaticais é o fenômeno da crase. Preste atenção, por exemplo, num erro muito comum, que é o de usar a crase antes de um verbo no infinitivo. Antes de verbo no infinitivo, e também lá ao aprofundar os seus estudos, antes de qualquer palavra no gênero masculino, não ocorre crase. Então, começou a receber, houve o desvio aqui. No segundo exemplo, foi a falta do acento grave. Há o fenômeno da crase aqui. Então, também cabe a ele, aqui correto, né, pessoal, o pronome, não há crase, não há acento grave, porém, junto às mídias, junto pede a preposição a, e nós temos o artigo as ligado a mídias. Portanto, haveria aqui crase. Tratamos então, pessoal, dos desvios relacionados à ortografia, também os desvios gramaticais. Vamos falar sobre os desvios na escolha do registro. Ou seja, se o registro exigido pela prova é o formal, qualquer marca de oralidade ou qualquer também texto informal vai ser considerado um desvio. Aqui cabe lembrar daquele uso tão comum hoje nas redes sociais, né, das abreviações, ou mesmo neste uso que procura reproduzir a linguagem falada, mas que não pode ser utilizado no contexto formal de escrita. Vejam aqui, então, estes dois exemplos. O mundo hoje está muito violento. Então, uma forma que é comum de se utilizar, por exemplo, na escrita de uma mensagem numa rede social, mas aqui vai ser contado como um desvio, nesses dois casos, um desvio de registro. E para finalizar, nós temos também o problema da escolha de vocabulário. Por isso, não use palavras arcaicas ou que você acredita que sejam mais formais, cujo sentido você não domina plenamente. E ao revisar o seu texto, procure ver se não houve algum equívoco quanto à seleção do vocabulário. Vejam aqui como houve um claro equívoco deste participante. É evidente aqui que o participante queria ter escrito
algoritmo, já que se trata de um texto sobre o controle de dados na internet, mas houve equívoco e escreveu logaritmo. Então vejam, palavras que são parecidas, não é, na grafia e na sonoridade, você deve ficar atento. Vejam alguns exemplos de pares aqui que podem provocar esse tipo de desvio na escolha vocabular. Afinidade, finalidade. Burocracia e democracia. Descriminalizar, ou seja, deixar de ser crime, com discriminar, separar. Escultural e estrutural. Ou ainda, se você quisesse falar da conjuntura, escrevesse conjectura. Então tome cuidado com essas palavras que têm semelhanças no som e na grafia. Você pode perceber então que esta competência 1 envolve muitos aspectos dentro das convenções da escrita e do estudo das regras ortográficas e gramaticais, algo que nós não podemos esgotar numa aula sobre a redação do Enem. Mas fique atento a esses detalhes e você já tem uma consciência do que é necessário evitar e o que é necessário para obter esses 200 pontos na competência 1. Na próxima aula, nós vamos estudar em detalhes o que é exigido pela competência 2, desde a abordagem completa do tema, sem tangenciamento, a estrutura tripartite do texto dissertativo, sem deixar qualquer uma das partes embrionária, e também os argumentos, um argumento legitimado, pertinente ao tema e com uso produtivo. Te vejo lá, um abraço e bons estudos!